Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o exercício que se chama Palindrome Linked List. Essa é a parte 2. A primeira versão desse exercício a gente resolveu usando uma estrutura auxiliar e também o two pointers, né? O método usando o two pointers. Dessa vez nós vamos resolver da forma que é um pouco mais eficiente, onde nós vamos ter uma solução que é espaço O de 1 e tempo O de n, né, que é um desafio, e para isso nós vamos acabar usando todas aquelas outros métodos que nós já vimos em vídeos separados. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos aplicar a técnica do Fast and Slow, né? Que, relembrando, é a técnica onde que você vai ter dois ponteiros que começam apontando para a cabeça da lista e, eventualmente, a gente vai andar com o Fast duas vezes, né? 2 Next, e o nosso Slow sonda 1. E isso vai fazer com que a gente tenha o nosso ponteiro devagar, né, o Slow, apontando para a segunda metade do nosso array, da nossa lista encadeada. E com isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos, então, inverter essa metade da lista, né? Nós vamos, então, inverter a metade da lista. E se a gente tiver agora, então, nós vamos ter duas listas, né? Que, se é um palíndromo, então significa que quando você percorrer essas duas listas, né, que seriam a metade, as duas têm que estar apontando para as mesmas posições, né? E isso significa, então, que vai ser um palíndromo. Isso vai fazer com que a gente não precise guardar nada em uma estrutura auxiliar. Não é muito intuitivo, mas é uma forma eficiente para a gente usar a própria lista encadeada para verificar se é um palíndromo ou não. Então, ok, né? Como que a gente faria isso, então? Vai ser realmente da forma, usando, né, fazendo essa divisão mesmo. Primeiro, nós vamos aplicar, então, o Fast and Slow. Depois, nós vamos inverter a metade da lista, né? E aí, no caso, né, seria a segunda metade, né? Porque se a gente pensar, realmente, os palíndromos, eles vão ter essa condição de que eles vão espelhar, né? Se você pegar no meio de um palíndromo, vão ser iguais, né? Então, essa parte de inverter é para isso. E depois nós vamos aplicar o two pointers, né? Que é aquela técnica dos dois ponteiros. Então, ok. Como que isso ficaria no código, né? Nós vamos, então, criar um fast, que aponta para a cabeça, um slow também aponta para a cabeça, e enquanto você tiver um fast e o fast.next, isso significa, então, né, que você ainda vai continuar percorrendo a sua lista, né? O slow, você só anda uma vez, e o nosso fast anda duas vezes. E é isso. Então, ok, né? Chegando nesse momento, a gente vai ter o nosso fast deixou de ser válido e o nosso slow está na segunda metade. Ok, então a gente vai usar isso para a parte de inverter. Como que a gente inverte uma lista, né? A gente começa, então, a gente tem que ter um ponteiro para o anterior, né? Que a gente vai chamar aqui de prev ou prev, né? Nós vamos ter que ter um ponteiro para o próximo, que a gente vai chamar de next, e inicialmente os dois apontam para none, né? Apontam para o nulo. E nós vamos ter, então, o nosso atual. Como a gente está querendo inverter da metade para o final, a gente vai, então, o nosso current, né, nosso atual, aponta, então, para o nosso slow. Porque isso significa, então, que daí é onde que a gente vai começar a nossa lista. E vamos fazer, então, a verificação, né? A nossa verificação vai ser, enquanto o next, né, a gente tem um next válido, né? A gente vai continuar invertendo a nossa lista, né? Então, ok. Não, na verdade não. Enquanto a gente tiver um current, né? Válido, né? Porque aqui, senão, nunca vai entrar, né? A gente colocou os dois apontando, o previous e o next apontam para nulo, né? Ok, então, enquanto a gente tem o nosso current, né? Válido, a gente vai entrar no loop. A primeira coisa que a gente vai fazer é guardar o nosso next, né? Então, o nosso current
.next vai ser guardado, porque lembrando, quando a gente está invertendo a nossa lista, a gente sempre precisa ter um ponteiro para o resto da lista, porque senão a gente vai acabar perdendo, né, o resto da nossa lista, né? Então, por isso que a gente começa guardando o current.next. A gente vai fazer então com que esse next vire o anterior, né? Que é isso que a gente está fazendo, né? Como se a gente estivesse pegando esse ponteiro aqui e fazendo ele apontar para o anterior. Que no nosso caso, como a gente está dividindo essa lista, ele vai estar apontando para nulo, né? Mas depois, eventualmente, ele vai apontar para o anterior, né? Enquanto a gente vai andando. Então, ok, o nosso current.next é o anterior. O nosso anterior vira, então, o nosso atual, né? E o nosso atual vira o nosso próximo, né? Porque é assim que a gente não perde, a gente não perde o resto da lista. E assim por diante. Depois que a gente passar por tudo isso daqui, a gente vai ter, então, o nosso previous apontando para a nossa última posição da lista. Que isso também é uma das características que a gente já vai ter quando a gente inverte a lista, né? Se a gente for pensar, quando a gente está invertendo a lista, o nosso último elemento da lista vira a cabeça, né? Já que a gente está fazendo esse processo de inverter. Ok, então a gente vai... se qualquer uma dessas partes você tiver dúvida, vão ter exercícios que entram com mais detalhes, né? Nisso. E agora, então, por último, fica a questão de colocar o two pointers, né? Então, no two pointers a gente cria duas variáveis, né, que serão dois ponteiros, né? E o nosso primeiro, então, aponta para a cabeça da lista, né? E o nosso right, né, vai apontar para o fim da lista, que no nosso caso vai ser o início da lista que a gente inverteu, né? Então, a gente vai fazer apontar para o previous, né? E a gente vai fazer, então, aquela questão, né? Enquanto a gente tiver um valor, né? Enquanto o nosso previous, né, que é o que a gente está olhando, né? Enquanto o nosso mais à direita ainda é válido, né? A gente entra no nosso loop. E qual vai ser a nossa verificação? Nós vamos verificar se o ponteiro pontuval da cabeça, né, do início da lista, né, do nosso ponteiro para a lista normal, se for diferente do atual que a gente estiver olhando da lista invertida, a gente devolve falso, porque como a gente pegou essa lista que está espelhada, eles dois sempre vão ter que estar apontando para os mesmos valores, né? Como se você tivesse um ponteiro aqui, o seu L estivesse apontando para cá e o seu R estivesse apontando para cá, e agora essa lista está, né? Ela não está mais indo dessa forma, né? Ela está aqui indo inverso. Então, se no momento que a gente estiver apontando, esses dois ponteiros estiverem apontando para coisas diferentes, a gente já pode devolver falso, porque não é um palíndromo. Caso a gente, né, se eles dois são iguais, a gente tem que andar com a nossa lista. O que significa andar com a lista? O nosso L é igual a .next e o nosso R também é r.next, né, ou r.next. Se a gente passar por isso tudo e eles sempre forem iguais, isso significa que nós temos um palíndromo. Então, a gente já devolve verdadeiro. E é isso. Então, né, vamos agora rodar aqui para ver tudo certinho. Mas esse que é o nosso... Viu? É isso mesmo? Esse é o nosso algoritmo, né? A gente não vai usar uma estrutura auxiliar, mas nós teremos que conhecer todas essas técnicas, né? Então, ok. Então, como que você faria uma verificação se tem um palíndromo, né? Usando uma lista encadeada primeiro usando a técnica do Fast and Slow, depois você inverte a metade da lista e por último você usa o two pointers, né? Que é sempre aquela questão, né? Onde você coloca os dois ponteiros, um no início e no final, né? Nesse caso aqui, o que fica diferente é que você está apontando para o início da sua lista original e o início da lista invertida, né? E aí você vai, né, verificar se os dois são iguais ou não. Ok, espero que tenha ficado claro. Esse exercício aqui, por mais que está escrito fácil, ele é um exercício um pouco complicado, principalmente para ter essa intuição de como resolver isso, mas eu acredito que fazendo várias vezes e entendendo exatamente o que você está fazendo, logo você vai pegar o que realmente, né, precisa ser feito. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar nos comentários e te vejo na próxima.